Mateus estava agachado na beira do caminho de terra, com os joelhos cravados no chão seco e o coração batendo forte. As mãos apertavam um pano encardido contra o ferimento aberto na perna de um cavalo que jazia ali, trêmulo e ofegante. Quem passava olhava a cena com ceticismo ou riso contido, apontando o dedo para o menino e murmurando que aquilo era tempo perdido. Ele sentia o sol escaldante na nuca, mas não se afastava. A cada gota de suor que lhe escorria pela têmpora, vinha a lembrança do dia em que avistara pela primeira vez aquele cavalo solitário perto do riacho. Dias atrás, quando retornava de uma tarefa para a mãe, Mateus notou o animal deitado na margem, com o pelo empoeirado e as costelas marcadas como ossos de um tambor. Tentou se aproximar, mas o cavalo relinchou fraco, recuando a cabeça num ato de puro medo. Mesmo assim, Mateus sentiu que havia algo ali, um olhar de pedido de socorro que o acompanhou noite adentro. Agora, com a perna sangrando e os olhos semicerrados de dor, o cavalo parecia ainda mais frágil. "É só um traste sem valor", alguém comentou passando ao largo. Mateus fingiu não ouvir. Sentia um aperto no peito. E se o cavalo realmente estivesse numa situação sem volta? Será que todos tinham razão ao dizer que tentar salvá-lo era loucura? O cavalo, no entanto, moveu imperceptivelmente a cabeça, encostando o focinho no punho de Mateus. O gesto, quase um sussurro, pareceu suplicar por cuidado. O menino segurou a respiração por um instante, surpreso com aquele contato. Sentiu o corpo inteiro se aquecer de uma estranha confiança, embora o medo teimasse em latejar nas costas de sua mente. De repente, uma voz feminina surgiu atrás dele. "Mateus, o que você está fazendo aqui?" Era Dona Marina, a mãe do garoto, que viera às pressas depois de ter ouvido rumores de que seu filho estava mexendo com um bicho doente fora do vilarejo. Ela se aproximou, visivelmente abalada ao ver a quantidade de sangue manchando o pano. "Mãe, ele está muito mal", disse Mateus, mantendo a voz firme, mas baixa. "Eu não podia deixar ele aqui sozinho." Dona Marina olhou ao redor, com a preocupação estampada no rosto. Os olhares curiosos dos que passavam ainda estavam cravados neles, fazendo-a sentir um leve tremor de constrangimento. "Esse cavalo precisa de um lugar para ficar. Não pode continuar exposto assim", ela murmurou, mais para si mesma que para o filho. Mateus ergueu o rosto. "Posso levar ele para o estábulo de casa? Mesmo pequeno, ainda tem um canto seco onde posso cuidar dele." A mãe hesitou. Sabia que a família já enfrentava dificuldades e que o marido, Augusto, não aprovava mais despesas nem dores de cabeça relacionadas a cavalos. Ele próprio passara anos cultivando um rancor silencioso após fracassos sucessivos em corridas. Mas ver o filho tão empenhado mexeu com algo dentro dela. "Vamos tentar, mas não sei se seu pai vai concordar." Juntos, improvisaram uma forma de transportar o animal. Com a ajuda de um velho carroção e algumas cordas, amarraram o cavalo com delicadeza, procurando não agravar o ferimento. O caminho até o sítio era curto, mas durou o que pareceu uma eternidade. Em cada sobressalto do carroção, Mateus se voltava, aflito, para verificar se o cavalo ainda estava consciente. As pessoas que viam a procissão cochichavam, rindo do esforço inútil. Ao chegarem, o barulho das rodas chamou a atenção de seu Augusto, que saiu da casa com expressão fechada e braços cruzados. "Que é isso?" perguntou sem sequer se aproximar. Mateus saltou do carroção, tirando os cabelos suados da testa. "Pai, encontrei esse cavalo ferido. Preciso cuidar dele." Seu Augusto encarou o animal com um olhar duro, lembranças desconfortáveis cruzando seu semblante. Ele resmungou. "Outro pangaré? Quando vamos aprender a parar de gastar tempo e dinheiro com essas ideias?" Mateus sabia que o pai fora um apostador e que durante muito tempo acreditou que os cavalos poderiam lhe trazer riqueza. Mas a realidade bateu forte e tudo terminou em dívidas e zombarias do povo. Ainda assim, o menino não podia abandonar aquela criatura indefesa. "Eu vou cuidar dele, pai. Não vou incomodar nem pedir nada. Só preciso de um lugar seguro." Augusto soltou um suspiro longo, evitando olhar nos olhos do filho.
Faça o que quiser, mas não venha chorar depois, dizendo que isso não deu certo. Dona Marina ajudou Mateus a descer o cavalo do carroção. O animal escorregou e quase caiu ao pisar no chão, soltando um gemido de dor. Mateus apertou os dentes, esforçando-se para que o cavalo ficasse de pé. Aos tropeços, eles conseguiram guiá-lo até o velho estábulo no canto do terreno. O lugar quase não merecia o nome de estábulo. Parte do telhado estava quebrada, o solo era irregular, e apenas alguns montes de palha espalhados serviam de cama improvisada para o cavalo. Mesmo assim, era melhor que nada. Mateus ajeitou a palha, limpando o máximo que podia. O esforço fez seus braços doerem, mas ele não reclamou. Viu a mãe preparar um balde com água e um punhado de ração que sobrara de tempos antigos, quando a família ainda cuidava de 2 cavalos saudáveis. O olhar dela transparecia receio, mas também uma faísca de esperança. Nesse meio tempo, alguns vizinhos curiosos pararam ao lado da cerca. Mateus tentou ignorar, embora não pudesse deixar de ouvir comentários maldosos. Lá vai o filho do fracassado querendo bancar o herói. Que família maluca, acreditando em milagre. Mateus fingiu não se importar. A vergonha deu lugar a uma determinação que ele nem sabia que tinha. Limpou o ferimento do cavalo com cuidado, usando água morna e um pano limpo que a mãe arrumou. Em resposta, o animal pareceu relaxar, embora soltasse um relincho baixo cada vez que a esponja encostava perto do local machucado. Calma, calma. Mateus sussurrava, tentando transmitir serenidade, enquanto as mãos pequenas, porém firmes, faziam o melhor possível para estancar o sangue. Depois de algum tempo, o cavalo deitou o focinho numa cama improvisada de palha, exausto, mas respirando com um pouco mais de regularidade. Mateus se afastou para limpar as mãos, e só então notou o próprio estado. Havia manchas de sangue e terra por toda parte. Nas suas roupas, nos braços, até mesmo em sua bochecha. Ele olhou para Dona Marina, que ofereceu um sorriso solidário. Você fez o que podia hoje. Vamos dar um tempo para ele descansar, ela disse, tocando o ombro do filho com delicadeza. Mateus concordou com a cabeça, mas não conseguia se afastar. Apoiou-se na parede do estábulo, sentindo o cheiro de madeira velha e poeira. Pensou em como tudo aquilo podia dar errado. Se o cavalo não resistisse, se não conseguisse nem ao menos ficar de pé para comer. Mas, contra todas as vozes negativas, havia aquele único instante em que o animal roçou o focinho nele como um pedido de ajuda. Com o cair da noite, o cansaço do dia pesou. Mateus buscou um lampião velho para iluminar o lugar, decidido a conferir o estado do ferimento mais uma vez antes de dormir. A mãe lhe trouxe um pano limpo e ele enxugou cuidadosamente ao redor do corte, agora já menos vermelho. Lá fora já não havia mais risadas ou cochichos. Parecia que o mundo se resumira ao silêncio do estábulo, ao respirar trêmulo do cavalo e ao coração de Mateus batendo acelerado, mesclando apreensão e compaixão. Ele soltou um longo suspiro, aproximando o lampião do animal. Viu que os olhos do cavalo estavam semicerrados, mas ainda despertos. Sentiu então uma paz estranha, como se algo o unisse àquele ser tão vulnerável. Passou a mão pelo pescoço do cavalo e falou em voz muito baixa. Você não está sozinho agora, eu prometo. Quando finalmente terminou de cuidar do ferimento, sentiu uma brisa suave entrando pelas brechas do telhado. O cavalo, aos poucos, abriu os olhos. Mateus quase recuou de surpresa. Havia no olhar do bicho algo que lembrava gratidão. Aquela expressão serena e profunda foi suficiente para aquecer o peito do garoto. No instante seguinte, o cavalo expirou de leve, como quem agradece, e Mateus teve a certeza de que o esforço não seria em vão. Quando Mateus termina de cuidar do ferimento naquela noite, Bravura abre os olhos e encontra o olhar do garoto com algo parecido com gratidão. O suficiente para convencê-lo de que existe ali um espírito de luta que vale a pena salvar. Mateus acordou antes do sol nascer, o coração ainda palpitando com as imagens do dia anterior. Não fora capaz de dormir bem.
preocupado com o estado do cavalo que escolhera chamar de Bravura. Ao abrir a porta do pequeno estábulo, sentiu uma onda de alívio. O animal permanecia deitado, mas respirava com uma regularidade mais tranquila do que na noite anterior. Os olhos, semicerrados, voltaram-se para Mateus, que entrou tentando não fazer barulho. Ele se agachou com cuidado, pousando a mão aberta sobre o pescoço de Bravura. Sentiu o calor frágil da pele, misturado ao cheiro forte de remédios improvisados e palha úmida. Ainda havia resíduos de sangue seco na perna ferida, mas por ora a hemorragia parecia ter parado. Mateus limpou a região como pôde, lembrando-se dos conselhos que a mãe havia dado sobre manter tudo limpo para evitar infecções. Não vai ser fácil, mas a gente consegue, tá? Murmurou, esperando que, de alguma forma, o cavalo entendesse o tom de voz encorajador. A mãe chegou em seguida, com os cabelos mal presos num coque desfeito. Trazia um pano limpo e uma tigela com água morna. Ajeitou-se ao lado do filho e entregou-lhe o pano. Você cuida da perna. Eu vou ver se ele aceita um pouco de ração, disse, apontando para uma vasilha de grãos que parecia guardada há séculos. Bravura levantou minimamente a cabeça e aceitou, com certa relutância, alguns bocados. A cada mastigada lenta, o animal soltava um pequeno ruído, como se demonstrasse o quanto estava debilitado. Contudo, ver aquela reação acendia em Mateus a certeza de que o cavalo desejava sobreviver. Mais tarde, o pai apareceu na entrada do estábulo, cruzando os braços. Mateus sentiu o habitual desconforto quando o olhar severo de seu Augusto pousou sobre ele. Como ele passou a noite? A voz soou baixa e rouca. Mateus levantou os olhos, sem saber se aquilo era mera curiosidade ou algo próximo de preocupação. Respirando melhor. Parece um pouco mais forte hoje. Seu Augusto deu uma espiada rápida no ferimento, soltou um suspiro quase inaudível e fez menção de sair, mas antes lançou um aviso. Não adianta criar expectativas. Esse cavalo pode não se recuperar nunca. Sem esperar resposta, ele se virou e foi embora. Mateus sentiu um nó na garganta, mas não queria perder tempo lamentando. Dirigiu-se à mãe, que fechara os olhos por um instante, sentindo a tensão do marido. Tudo bem, filho. Ele só está com medo de você se machucar ainda mais no fim das contas. Ela justificou, tentando aplacar o desconforto. Mateus assentiu, mas, no fundo, sentia uma estranha combinação de raiva e tristeza. Após finalizar os primeiros cuidados matinais, saiu para buscar ervas que poderiam ajudar na cicatrização. Caminhou pela trilha de terra, notando como as pessoas agora o encaravam com um misto de curiosidade e desprezo. Viu 2 meninos que costumavam jogar pedras no cavalo. Um deles apontou em sua direção e riu de forma debochada. Mateus não se deteve, mas sentiu o sangue ferver. Passou reto, mantendo a cabeça erguida. Na volta, deparou-se com o velho Dr. Batista, o veterinário do vilarejo, andando devagar na direção do sítio. Curioso ao vê-lo, acelerou o passo para alcançá-lo. Me disseram que você encontrou um cavalo abandonado e que estava muito ferido, rapaz. Vim dar uma olhada, explicou o veterinário, que trazia uma maleta velha de couro na mão esquerda. Mateus acompanhou o homem até o estábulo. A mãe já estava lá, ajeitando as ferramentas rústicas de tratamento. Dr. Batista aproximou-se de Bravura com cautela, examinou o ferimento e conferiu as reações do animal. Ele está bem fraco, comentou, passando a mão com delicadeza sobre o pelo empoeirado. Não posso dar garantias, mas se continuar cuidando direito, talvez ele melhore. A palavra talvez soou como música aos ouvidos de Mateus, que temia ouvir algo como não há salvação. Ainda assim, o olhar do doutor transmitia ceticismo. Vou deixar algumas recomendações de chás para aliviar a dor, mas no estado dele, não conte com muita coisa. Apesar da aparente frieza, o veterinário deu um leve sorriso solidário antes de partir. Para Mateus, aquela era mais uma centelha de esperança. Não importava se fosse pequena. Ele guardaria cada faísca como se fosse a única luz existente. Ao longo do dia, Mateus dividiu o tempo entre remendar partes do estábulo,
reforçar o local para que ninguém mais perturbasse Bravura e preparar os chás indicados por Dr. Batista. Mesmo com a barriga roncando, só parou para comer um pedaço de pão duro quando Dona Marina praticamente o obrigou. Pouco depois, a tranquilidade momentânea foi interrompida pela chegada dos mesmos garotos que ele havia visto cedo. Eles se aproximaram da cerca, rindo entre si. Ei, Mateus, que nome vai dar para esse cavalo capenga aí? Fracassado, igual seu pai, zombou um deles esticando o pescoço para ver o animal. Mateus se levantou de supetão. O impulso foi de correr até lá e pedir que sumissem, mas se conteve. Lembrava das pedras que tinham sido atiradas antes. Estava certo de que tentariam machucar o cavalo mais uma vez se tivessem chance. Vão embora daqui, gritou, o rosto queimando de raiva. Em resposta, um dos meninos ergueu uma pedra. Sem pensar duas vezes, Mateus saltou a cerca e se pôs na frente do grupo, braços abertos. A pedra bateu no seu ombro esquerdo, fazendo-o cambalear para trás. Seu ombro latejou, mas em vez de recuar, avançou gritando: Já falei para irem embora. Assustados com a reação, os garotos largaram as pedras restantes e fugiram, soltando risadas nervosas. Mateus, com a respiração ofegante, sentiu uma fisgada no ombro e passou a mão no local, percebendo que estava dolorido. Entrou de volta no estábulo, onde Bravura tremia um pouco, talvez assustado com o barulho. Calma, eles não vão mais mexer com você, disse, e apesar da dor, tentou um sorriso, apoiando-se na parede de madeira. A mãe correu para ver se ele estava bem, preocupada ao notar o ombro vermelho. Mateus fez um sinal para que ela não se afligisse tanto, dizendo que daria um jeito depois. Sentia-se exausto, mas uma sensação de orgulho invadiu seu peito. Apesar de tudo, conseguiu protegê-lo. Com o passar das horas, notou melhoras mínimas em Bravura. A forma como ele erguia a cabeça, o modo como suas orelhas reagiam mais atentas. Parecia que, gradualmente, a dor diminuía. Era um alento ver que, em meio a tanta hostilidade, havia pequenos sinais de que a vida do cavalo se firmava. Ao anoitecer, Mateus decidiu dar uma última olhada na perna antes de fechar o estábulo. Pegou uma lamparina velha no canto do depósito, acendeu-a e se aproximou do animal, que se mantinha deitado, mas sem o mesmo cansaço opressivo de dias atrás. Agachou-se, apalpou cuidadosamente a região do ferimento. Estava quente, mas não tanto quanto antes. Suspirou aliviado. Você vai ficar bem, Bravura, eu prometo. Falou em voz baixa, acreditando fielmente naquilo. Sentiu o cheiro de palha fresca que havia espalhado para deixá-lo mais confortável e reparou que o cavalo começou a se mexer, como se quisesse erguer-se. Mateus se afastou um pouco, dando espaço para que tentasse. Bravura apoiou a perna São primeiro. Fez força, vacilou e quase caiu. Mateus avançou com as mãos estendidas, mas não tocou. Apenas se manteve perto, atento a qualquer sinal de desequilíbrio. Então, numa segunda tentativa, o cavalo conseguiu firmar as patas dianteiras. Não foi um movimento elegante, mas para Mateus foi quase um milagre. O animal bufou levemente, testando o próprio peso, enquanto o garoto abria um sorriso emocionado. Aquilo já era mais do que muitos esperariam de um bicho que fora dado como caso perdido. Ficaram assim por alguns segundos, até que Bravura desistiu de manter-se em pé e voltou a deitar. Embora fosse visível que ainda havia um longo caminho de recuperação, esse pequeno progresso iluminou o coração de Mateus de uma forma que nenhuma zombaria alheia conseguiria apagar. Dona Marina, que observava pela fresta da porta, levou a mão aos lábios, como se quisesse segurar uma exclamação de espanto e felicidade. Depois acenou para o filho, indicando que ele deveria finalmente descansar. Mateus voltou a acariciar o pescoço do cavalo, sentindo a emoção vibrar em cada célula do corpo. Já de noite, quando o silêncio envolvia a casa e apenas o coachar dos sapos se ouvia ao longe, Mateus entrou no estábulo para recolher a lamparina. Ao aproximá-la do flanco de Bravura, algo brilhou por um instante. Ele franziu a testa, curioso, e aproximou mais a luz. Percebeu uma leve marca na pelagem, quase imperceptível em meio à poeira e aos pelos emaranhados. Parecia uma cicatriz,
mas havia também um contorno sugestivo, como se fosse um antigo brasão. Mateus sentiu um arrepio na espinha, pois aquilo não parecia uma simples mancha de nascença. Quando recuou, esfregando os olhos para ter certeza, a chama da lamparina projetou a forma com mais nitidez. A cabeça de Bravura deu um pequeno giro, como se o cavalo se incomodasse com a claridade, mas o brilho discreto daquela marca se manteve no mesmo lugar. Mateus piscou algumas vezes, intrigado, sem saber o que aquilo significava. Só tinha certeza de que não era algo banal. Quando a noite caiu, Mateus notou uma marca sutil no flanco de Bravura, uma cicatriz ou brasão, que reluziu à luz do lampião, insinuando uma história oculta. Mateus se aproximou de Bravura com o coração batendo rápido, o lampião oscilando em sua mão trêmula enquanto a chama iluminava a marca no flanco do cavalo. Era um sinal estranho, uma cicatriz oval com bordas meio irregulares, mas que insinuava ter sido um símbolo ou um brasão outrora. Durante alguns segundos, o menino ficou imóvel, quase prendendo a respiração. Bravura pareceu se incomodar com a claridade e se mexeu um pouco, mas não afastou o corpo do menino. Calma, amigão. Mateus murmurou, baixando o lampião devagar. Eu só quero entender o que é isso. A mãe, Dona Marina, entrou no estábulo para ver o que tanto prendia a atenção do filho. Ela notou a intensidade do olhar de Mateus e se aproximou, curvando o corpo para enxergar melhor a cicatriz. O que é isso no pelo dele? Parece um sinal de ferro quente. Ela comentou, franzindo a testa, intrigada. Mateus passou os dedos levemente pela marca, sentindo a pele irregular sob o pelo curto daquela região. Eu também achei que pudesse ser de ferro ou alguma marca de aras, mas não reconheço direito. Dona Marina balançou a cabeça, pensativa. Lembrou-se de histórias que ouvira quando jovem, sobre criadores de cavalos que utilizavam brasões para identificar seus melhores potros. Não fazia sentido um animal de aparência tão desprezada ter uma marca dessas, que costumava ser exclusiva de cavalos valiosos. Ainda assim, nada parecia impossível. O barulho de pisadas fortes na terra do lado de fora fez os dois virarem a cabeça. Seu Augusto apareceu na porta, com o senho franzido. "O que vocês estão olhando?" ele perguntou, aproximando-se desconfiado. Mateus apontou para o flanco de Bravura, mas o cavalo se agitou, movendo a cauda como se quisesse se afastar. Mesmo assim, Augusto pôde ver claramente a cicatriz, iluminada pela chama do lampião. A expressão dele se alterou de imediato. O semblante endureceu num susto gelado, como se algo lhe tivesse puxado para um passado desconfortável. Onde você achou esse cavalo mesmo?" ele perguntou, a voz mais baixa do que de costume. "Lá perto do riacho. Devia estar largado por alguém ou fugiu de algum lugar. Achei que ia morrer sozinho", explicou Mateus, lembrando-se do estado deplorável em que o encontrara. Augusto apertou os lábios, desviou o olhar e saiu sem dizer nada. O menino e a mãe trocaram um olhar preocupado. Parecia que aquela marca trouxera recordações que ele não desejava compartilhar. Depois que o pai se afastou, Dona Marina suspirou. "Ele deve saber de algo. Talvez esse cavalo tenha sido realmente de algum aras importante." Mateus concordou, sentindo uma pontada de curiosidade. Logo, aquela hipótese disparou uma enxurrada de perguntas em sua cabeça. Se Bravura viera de um lugar de prestígio, por que estava tão abandonado? Será que tinha sido um potro promissor? E como seu Augusto poderia estar envolvido nisso? Na manhã seguinte, após uma noite agitada pelos pensamentos, Mateus despertou disposto a descobrir o que pudesse sobre o passado do cavalo. Enquanto Dona Marina preparava um simples café, ele bisbilhotou em velhos baús e caixas guardadas num quarto de entulho. Encontrou álbuns de fotos da família, recortes de jornais e papéis amarelados. Tossiu por conta da poeira, mas persistiu. A cada folhear, deparava-se com imagens do pai mais novo ao lado de cavalos que Mateus nunca tinha visto. Alguns tinham troféus e medalhas pendurados no pescoço. Outras fotos mostravam o pai trajado em roupa de corrida, ladeado por treinadores e apostadores.
Guardou esse material consigo e saiu rumo ao estábulo. Já era quase meio-dia, e Bravura estava de pé, apoiado nas 4 patas de maneira trêmula, mas firme o suficiente para se manter ereto por alguns instantes. Foi a primeira vez que o cavalo tentou caminhar desde o dia anterior, quando deram uns passos cambaleantes. Mateus não conteve um sorriso largo. Aquele bicho tão fragilizado começava a mostrar vontade de lutar. Passou a manhã ajudando Bravura a exercitar a perna ferida. Cada mínimo movimento tinha de ser cauteloso, para não forçar demais. Ele posava as mãos no flanco do cavalo, incentivando-o com palavras baixas, enquanto o sol morno banhava o estábulo em tons suaves. A presença do pai era quase inexistente, mas Dona Marina acompanhava tudo com atenção, preparando remédios caseiros e conferindo a temperatura da água. No meio da tarde, apareceu um visitante inesperado. Um homem de meia idade, montado num cavalo robusto e bem cuidado. Era conhecido por organizar eventos locais e trazer novidades de feiras e leilões em cidades vizinhas. Mateus reparou imediatamente na postura altiva dele e na forma como chamou por Dona Marina, que saiu da casa limpando as mãos no avental. Boa tarde. Vim avisar que, dentro de algumas semanas, teremos a corrida anual no hipódromo de Santa Maria. Vai ser maior que nos outros anos. Pode avisar o Augusto, caso ele ainda se interesse nessas coisas, disse o homem jogando o peso do corpo para trás, como se orgulhasse das novidades. Mateus, que escutava tudo à distância, sentiu o coração disparar ao ouvir as palavras corrida anual. Uma lembrança lhe veio. Dias atrás, um vizinho havia mencionado por alto essa prova que reunia apostadores e criadores de renome na região. Ninguém realmente levava a família dele a sério desde que seu Augusto fracassara repetidas vezes. Ainda assim, a simples menção de uma corrida grande deixou Mateus com a imaginação fervilhando. Ele olhou para a Bravura, que mesmo fraco, parecia ter um brilho no olhar. Pensou no quanto seria incrível provar que esse cavalo subestimado ainda tinha valor. Só que logo percebeu como a situação era delicada. Bravura mal conseguia andar direito. O pai não queria mais saber de competições, e as contas em casa não paravam de se acumular. Mesmo assim, uma pequena semente de sonho começou a germinar. Já imaginava o cavalo recuperado, correndo na pista, silenciando as risadas dos que chamavam a família de fracassada. Mais tarde, após o visitante se despedir, alguns moradores que passavam perto da propriedade começaram a cochichar sobre o assunto. A notícia de que a corrida anual se aproximava estava em todo lugar, e não demorou para os comentários negativos ressurgirem. Será que Augusto vai tentar a sorte de novo? Que nada, ele não tem mais chance. E aquele cavalo magricela do garoto? Será que aguenta levantar a poeira da pista? Mateus fingiu não ligar, mas a raiva e a vergonha se misturavam dentro dele. Ao chegar no estábulo, encontrou Dona Marina acariciando o pescoço de Bravura, o olhar preocupado. Percebendo a aproximação do filho, ela esboçou um leve sorriso, ainda que com ar cansado. Não é fácil ignorar o que andam dizendo por aí, mas às vezes é o que a gente tem que fazer. Ela comentou em voz quase sussurrada. Mateus concordou, se aproximando dos dois. Mãe, eu sei que parece loucura, mas se um dia a gente pudesse correr nessa competição, mesmo que não fosse para vencer, só para mostrar que não somos descartáveis. A voz dele foi abaixando enquanto falava. Dona Marina suspirou. Você é tão novo e já carrega um fardo enorme. Acha mesmo que podemos treinar esse cavalo a tempo? Perguntou, encarando o animal que agora comia vagarosamente um punhado de feno. Ainda não sei, mas tenho certeza de que ele quer lutar, assim como eu. Mateus disse, fazendo um carinho na orelha de Bravura, que retribuiu soltando um sopro morno. Em meio aos cuidados, o menino aproveitou para escovar o pelo de Bravura, removendo a poeira e a palha que se acumulavam. Reparou que, aos poucos, a crina recuperava um brilho sutil, algo que denotava saúde emergente. A cada movimento, o cavalo parecia se sentir mais relaxado, balançando levemente a cabeça de um lado para o outro. Era um instante de cumplicidade, e Mateus sentia uma chama crescente de esperança. Quando tudo parecia calmo,
A mãe surgiu na entrada do estábulo, trazendo um papel dobrado na mão. Filho, achei isso na cerca. Alguém deve ter colocado enquanto estávamos distraídos. Ela explicou, entregando o recado. Mateus leu rapidamente. Era uma folha rabiscada às pressas. Fique longe da corrida ou vai se arrepender. Vocês vão passar vergonha. Aquilo fez um arrepio percorrer-lhe o corpo. Quem faria isso? O garoto perguntou desconcertado enquanto Dona Marina olhava ao redor com inquietação. Não sei, mas só confirma que tem gente com medo de ver bravura se reerguer. Mateus amarrotou o papel na mão, furioso, e jogou-o num canto. Antes que pudessem debater mais, ouviram passos pesados do lado de fora. Seu Augusto entrou, observou a escova que o filho usava no cavalo e então fitou a cicatriz no flanco de bravura. Deixou escapar um suspiro carregado de lembranças. Você acha mesmo que vai disputar alguma corrida com esse cavalo? Se continuar sonhando assim, está cometendo o maior erro da sua vida. O olhar dele oscilava entre dureza e algo que lembrava arrependimento, como se a lembrança de um passado mal resolvido o fizesse recuar. Ainda assim, foram essas palavras que selaram a tensão no ar, deixando Mateus com os punhos cerrados, sem saber se respondia ou baixava a cabeça. Naquele instante, o silêncio disse mais que qualquer discussão. Seu Augusto virou de costas, saiu pisando forte na terra seca do quintal e sumiu na penumbra. Seu Augusto, ao ver aquela marca, ficou silencioso e então disse que, se Mateus acha que vai correr com aquele cavalo, está cometendo o maior erro da vida dele. Mas seus olhos mostravam um arrependimento enterrado no passado. Mateus despertou ainda antes de o sol tingir o céu de laranja, lembrando-se das palavras duras que o pai dissera na noite anterior. Aquele tom de voz, cheio de frustração e rancor, latejava na memória. Se acha que vai correr com esse cavalo, está cometendo o maior erro da sua vida. Havia algo na forma como seu Augusto falara, sobretudo quando avistara a cicatriz no flanco de bravura que deixava o menino intrigado. Era quase como se o pai reconhecesse aquela marca. O vento frio da manhã soprou no rosto de Mateus quando ele se dirigiu ao estábulo. Encontrou bravura acordado, os olhos vivos, mas ainda com certa fragilidade no modo de se apoiar nas patas. Mesmo assim, o cavalo soltou um leve resfolegar, quase como um cumprimento. Mateus se aproximou devagar, estendendo a mão para que o animal sentisse sua presença. Bom dia, amigão. Vamos ver se hoje conseguimos mais alguns passos, hein? Murmurou com cuidado de não assustar o bicho. Dona Marina apareceu carregando um balde de água limpa e alguns panos. A expressão dela mostrava preocupação. Como foi a noite dele? Escutei uns barulhos estranhos, mas achei melhor não incomodar, disse olhando o filho de relance. Mateus deu de ombros. Parecia inquieto, mas não foi nada tão sério. Talvez esteja com dores na perna ferida, respondeu, já pegando um pano úmido para limpar a região machucada. Enquanto tratavam de bravura, o pai surgiu à porta. Ele encarou o filho e o cavalo por alguns instantes, depois deu alguns passos para dentro, mantendo distância. Quando ficou próximo o bastante, porém, o cavalo se agitou, batendo as patas no chão de terra batida, como se sentisse algo diferente. Ele não está acostumado com a minha presença, justificou Augusto, olhando para o animal que arfava nervoso. Em seguida soltou um suspiro. Só vim avisar que vou sair. Tenho umas coisas para resolver na cidade. Pai, começou Mateus, mas o homem já se virava para ir embora. Dona Marina tocou no ombro do filho, em sinal de tranquilidade, e continuaram os cuidados matinais sem trocar palavras sobre Augusto. Quando terminaram, o cavalo parecia ligeiramente mais calmo. Deixaram bravura no estábulo para descansar, e Mateus resolveu aproveitar a ausência do pai para vasculhar o quarto de entulho mais a fundo, onde dias atrás encontrara algumas fotos antigas. Tinha a intuição de que descobriria algo sobre a tal cicatriz. Revirou caixas e mais caixas, levantando poeira e tossindo de vez em quando. Encontrou recortes de jornais esportivos, todos amarelados pelo tempo,
falando de corridas de cavalos em hipódromos locais. Havia notícias de apostas, algumas manchetes celebrando vitórias e outras lamentando derrotas. Num canto de um desses recortes, viu o nome do pai listado como dono de um potro promissor, mas a matéria não mencionava mais detalhes. No entanto, uma foto chamava a atenção. Um jovem Augusto posava ao lado de um cavalo esguio, de pelagem lustrosa, com algo semelhante a um brasão na anca. Mateus examinou o jornal mais de perto. A foto era em preto e branco, difícil de identificar, mas a marca parecia ter o formato oval, parecida com a que vira no flanco de Bravura. Sentiu o coração apertar. Seria possível que fosse o mesmo animal? Ou talvez um descendente? Por que o pai esconderia algo assim? Guardou os recortes dobrados no bolso e correu até a casa, onde encontrou Dona Marina lavando louça. "Mãe, olha isso", ele disse, mostrando os papéis. "Tá vendo a marca na foto? Parece muito com a do Bravura." Ela pegou o jornal com cuidado, analisou e suspirou. "Seu pai nunca me falou muito sobre esse cavalo. Só sei que teve uma época em que ele apostou alto. Chegou a vender quase tudo que tínhamos para mantê-lo nos treinos. Mas, de repente, as coisas desandaram." "Vender tudo?" Mateus repetiu incrédulo. "Ele perdeu esse cavalo em alguma aposta?" "Não sei os detalhes. Ele guardou isso como um segredo bem fechado. Mas lembro que, depois desse acontecimento, ele mudou. Ficou mais calado, mais amargo." A voz de Dona Marina embargou ligeiramente, e Mateus percebeu a mágoa que ela também sentia. O menino sentou-se à mesa da cozinha, passando a mão pela testa suada. Era como se um grande quebra-cabeça se formasse diante dele, mas faltassem peças importantes para concluir a imagem. Tudo apontava para o fato de que seu Augusto estivera envolvido em um passado cheio de apostas e promessas não cumpridas, que resultaram em vergonha para a família. Agora, a descoberta de que Bravura poderia ser parte desse mesmo enredo só intensificava o mistério. Do lado de fora, vozes conhecidas chamaram a atenção de ambos. Um grupo de vizinhos comentava sobre a corrida anual que se aproximava. Os cochichos ecoavam pelo quintal, e Mateus captou frases como: "Ele não vai ter coragem de se inscrever. É só perder mais dinheiro, e mal conseguem manter aquele pangaré em pé." O menino sentiu um gosto amargo na boca. Tinha vontade de gritar que não era apenas sobre dinheiro ou orgulho. Para ele, Bravura merecia uma nova chance. Porém, se não convencesse nem o próprio pai, como enfrentaria toda aquela descrença? Já no fim da tarde, Mateus foi até o estábulo mais uma vez. Viu Bravura se apoiando na parede de madeira, tentando firmar as patas de trás. Com muito cuidado, Mateus puxou levemente a corda presa ao pescoço do cavalo, incentivando um pequeno passeio pela área externa. Foi lento, poucos metros de caminhada, mas parecia um grande feito comparado à condição em que o animal se encontrava antes. Alguns transeuntes pararam para assistir, e Mateus escutou risadas abafadas e comentários irônicos. "Pode rir", disse, num sussurro que só Bravura pôde ouvir. "A gente ainda vai mostrar do que somos capazes." Assim que terminaram o passeio curto, Mateus notou um homem encostado na cerca, observando com uma expressão arrogante. Era Raimundo, dono de uma fazenda vizinha, e famoso por ser implacável nas corridas. "Está mesmo apostando todas as fichas nesse coitado?" perguntou ele, balançando a cabeça em desaprovação. "Não me admira, vindo de quem vem. Esse animal não vai a lugar nenhum." Mateus engoliu em seco a raiva crescente. "Ele vai melhorar", limitou-se a responder. Raimundo soltou uma risada seca e virou costas, disparando uma ameaça velada. "Se eu fosse você, desistia antes de piorar a fama da sua família." O garoto sentiu as pernas tremerem ao ver aquele homem se afastar com passos firmes. De alguma forma, a presença de Raimundo fazia tudo parecer mais difícil, como uma sombra ameaçadora que pairava sobre a possibilidade de recuperar a dignidade de Bravura, e a própria. Ainda assim, não deixaria as provocações o paralisarem. Não depois de tudo que já passara defendendo o cavalo. No começo da noite, seu Augusto retornou do que quer que estivesse fazendo.
Mal entrou em casa e viu Mateus parado na cozinha, mexendo distraído nos recortes de jornal. Sem qualquer introdução, ele perguntou: "O que é isso que está na sua mão?" O menino o encarou com firmeza. "São recortes sobre o senhor, pai. Antigos, de quando apostava em corridas. Por que não contou que já teve um cavalo com a mesma marca que o Bravura?" Dona Marina, parada ao lado, sentiu o clima pesar de imediato. Augusto se aproximou, tirou os papéis da mão de Mateus, olhou rapidamente as fotos e os atirou sobre a mesa. "Esquece isso, garoto. Não tem nada a ver com a gente agora." Mateus levantou a voz, algo que raramente fazia. "Tem sim. Se esse cavalo for o mesmo que o senhor vendeu, ou algum parente dele, por que esconder?" Augusto cerrou o maxilar furioso. "Eu não estou escondendo nada. Aquela história acabou e não foi bonita. Perdi dinheiro, perdi respeito. Tô tentando te poupar de frustrações, mas se quer saber tanto, eu vendi o animal quando não pude mais bancar as dívidas. Não foi justo nem comigo, nem com ele." Virou-se para sair, mas o filho correu na frente. "Esse é o Bravura? É o cavalo que o senhor vendeu?" O homem abriu a boca para responder, mas apenas balançou a cabeça, escapando pela porta sem dar explicações. As horas seguintes foram mergulhadas em silêncio. Mateus retornou ao estábulo, onde encontrou Bravura inquieto. Talvez pressentisse a tensão no ar. O menino alisou a crina dele e respirou fundo, sentindo a presença do cavalo lhe dar uma espécie de força renovada. Era como se cada passo de melhora do animal fosse também um passo para romper com aquele estigma que sufocava a família. Antes de ir se deitar, Mateus fez uma promessa silenciosa: restaurar a dignidade de Bravura, não importando o que precisasse enfrentar. Queria, de alguma forma, limpar as manchas do passado. Ao se deitar, levou consigo a esperança de que tudo aquilo teria um sentido maior. Já passava de meia-noite quando uma voz abafada o despertou. Mateus, ainda grogue de sono, ouviu o pai no quarto ao lado, falando frases desconexas. Levantou-se devagar, encostou o ouvido na parede e captou as palavras dívidas e aquele cavalo campeão. Um arrepio subiu pela espinha do menino. Respirou fundo, com o coração aos pulos, e encarou a escuridão do quarto, certo de que Bravura tinha muito mais história do que todos imaginavam. Tarde da noite, Mateus ouve o pai murmurando durante o sono sobre dívidas e aquele cavalo campeão. O garoto percebe que a história de Bravura é muito mais profunda do que ele imaginava. Mateus passou a manhã seguinte num estado de ansiedade que mal conseguia conter. As palavras desconexas do pai na noite anterior ainda o perturbavam. Aquele sussurro sobre dívidas e um cavalo campeão indicava que havia muito mais segredos enterrados no passado da família. Ele despertou cedo, indo direto ao estábulo para verificar Bravura. Encontrou o cavalo apoiado nas patas, comendo um punhado de feno. O olhar do animal parecia ganhar mais firmeza a cada dia, e ver isso sempre acalmava o coração de Mateus. Enquanto limpava as tábuas do estábulo, a mãe surgiu na soleira da porta. Trazia na expressão um misto de receio e serenidade. "Filho, eu estava pensando, se essa corrida anual é realmente importante para provar que o Bravura não é só um cavalo abandonado, talvez devêssemos nos informar sobre como se inscrever." Mateus hesitou, passando o pano sujo de palha pela testa para enxugar o suor. "Mas a gente nem sabe se ele vai se recuperar a tempo. E o pai tá contra." "Eu sei. Mas se você acredita que o cavalo pode melhorar, talvez seja uma chance de mostrar a todos que não somos a família fracassada que vivem dizendo por aí." Dona Marina apoiou a mão no ombro do filho, encarando-o com ternura. "Só precisamos ter cuidado." A ideia de entrar na competição fez o coração de Mateus acelerar. Ao mesmo tempo, lembrava-se do olhar rancoroso do pai e das palavras que lhe dissera sobre cometer o maior erro da vida. Ainda assim, a mãe não costumava incentivar sonhos sem pé nem cabeça. Se ela se mostrava aberta, era sinal de que talvez houvesse uma real possibilidade. Naquele mesmo dia, Mateus foi até a venda do vilarejo para comprar remédios caseiros indicados por Dr. Batista, o
o veterinário, tentando não pensar no murmúrio das pessoas ao vê-lo passar. Parte dos moradores ainda debochava do cavalo ferido, mas alguns lançavam olhares de curiosidade. Dentro da venda, o assunto era um só: a corrida anual, que se aproximava mais rápido do que de costume. Dizem que esse ano vai ter mais apostadores, prêmios maiores, comentou um senhor apoiado no balcão, sacudindo a cabeça em sinal de entusiasmo. O Raimundo vai inscrever aquele cavalo puro sangue dele. Ninguém deve ter chance contra um animal assim, forte e treinado. Mateus fingiu que não escutava, mas cada palavra lhe escapava como um chamado ao desafio. Pagou pelos chás e saiu, sentindo na nuca o peso de vários olhares. No caminho de volta, viu uma aglomeração perto da praça. Um cartaz recém-fixado anunciava oficialmente a corrida anual, data, local e detalhes das inscrições. As vozes se misturavam num falatório empolgado, com gente de todas as idades debatendo quem seriam os favoritos, quanto custaria para se inscrever e se haveria alguma novidade. Mateus se aproximou para ler as letrinhas miúdas. A data estava marcada para dali a pouco mais de 2 semanas, e o valor de inscrição era alto, acima do que a família poderia desembolsar facilmente. Sentiu um frio no estômago. O que era esperança minutos antes se tornava uma barreira quase intransponível. Chegando em casa, mostrou o panfleto à mãe, que examinou cada linha com cuidado. "É caro mesmo", ela murmurou. "Mas ainda assim podemos dar um jeito." Mateus ergueu o olhar, surpreso. "Como? Mal temos dinheiro para comprar ração e as contas do mês estão vencidas." Dona Marina respirou fundo, franzindo a testa. "Tenho umas joias da família que ficaram guardadas. Não são muito valiosas, mas talvez cubram parte do valor." "Mãe, não." O pai vai ficar furioso. Ele lembrava como seu Augusto reagia a qualquer tipo de gasto inesperado. "Eu me viro com seu pai, mas se esse cavalo realmente é a nossa chance de mostrar a todos que não somos apenas gente marcada por dívidas e fracassos, então quero que você tente." Mateus abraçou a mãe com um carinho cheio de gratidão e insegurança. No fundo, ainda sentia que precisava da aprovação de seu Augusto, embora duvidasse que um dia o pai fosse reconhecer aquele sonho. Contudo, alimentava a esperança de que algo pudesse mudar. No fim do dia, seu Augusto retornou com a expressão fechada de costume. Em silêncio, jantou ao lado de Dona Marina e do filho, sem sequer mencionar a correria que se instalara no vilarejo por conta da corrida. Mateus, num ímpeto de coragem, tentou puxar assunto. "Pai, hoje eu vi o anúncio oficial. Falta pouco mais de 2 semanas para..." "Eu sei", cortou Augusto, sem erguer os olhos do prato. O silêncio voltou, pesado como chumbo. Mateus percebeu que não adianta insistir quando o pai se fechava daquele jeito. Depois do jantar, Dona Marina explicou com cuidado que pensava em ajudar Mateus a cobrir a taxa de inscrição, ao que Augusto reagiu com raiva. "Você enlouqueceu, mulher? A gente mal tem como pagar as contas. Quer arriscar dinheiro nesse maldito cavalo?" Mateus levantou-se da cadeira indignado. "O Bravura não é um maldito cavalo. Ele tá melhorando, a senhora viu, e a mãe também." Augusto bateu a mão na mesa, fazendo os pratos tremerem. "Chega. Já perdi tudo que tinha com apostas de corrida. Não vou repetir esse erro." Ele saiu de casa pisando forte, deixando mãe e filho com o coração aflito. Dona Marina, no entanto, não voltou atrás na decisão. Depois de muito discutir, resolveu que na manhã seguinte tentaria falar com um joalheiro para avaliar as poucas peças que guardara. Mesmo se Augusto mantivesse a postura contrária, ela não permitiria que a vida de Mateus fosse tolhida pelo passado. Nas primeiras horas do dia seguinte, Mateus levou o Bravura para um curto passeio perto do riacho. O cavalo pisava com cuidado, mas sem tanta instabilidade de antes, o que o deixava animado. Atrás deles, cochichos surgiam de vez em quando. Entre curiosos e incrédulos, algumas pessoas apontavam e riam. Mateus, porém, tentava focar apenas no som da água corrente e na respiração do cavalo. Parou perto de uma sombra de árvore, deixou Bravura beber
e aproveitou para acariciar o pescoço dele. Você não sabe o quanto está me ajudando também, disse em voz baixa. Sentia que, ao cuidar do cavalo, cuidava de si mesmo, de uma ferida aberta pelos olhares de desprezo do vilarejo e pelas faltas cometidas pelo próprio pai. De tarde, houve uma surpresa desagradável. Raimundo surgiu no terreno da família em sua caminhonete nova. Parou diante da cerca, buzinou e chamou pelo nome de Mateus. O garoto saiu do estábulo, ainda segurando uma escova que usava para limpar a pelagem de Bravura. "O que quer?" perguntou, sem esconder a antipatia. Raimundo desceu do veículo e olhou em volta, analisando o quintal humilde. "Me disseram que vocês estão pensando em se inscrever para a corrida anual. É verdade?" Ele falou em tom de deboche. Mateus endireitou os ombros. "E se for?" Raimundo riu, apoiando o braço na lataria da caminhonete. "Acha que esse pangaré tem alguma chance? Sei bem como teu pai ficou devendo quando apostou em cavalos. Deve ser de família esse gosto por perder." O sangue de Mateus ferveu. Mordeu a língua para não dizer tudo o que pensava, mas manteve a pose. "Eu não vou desistir", replicou a voz firme. "Bravura está melhorando e vai se recuperar totalmente." Raimundo deu de ombros. "Bom, se quer jogar dinheiro no lixo, quem sou eu para impedir? Mas estou avisando, se entrar nessa corrida, vai passar vergonha, moleque. E pode ser ainda pior que isso." Ele subiu de volta na caminhonete e ligou o motor. Quando começou a dar ré, soltou a última farpa. "Se ousar mesmo se inscrever, vai se arrepender. Tô te avisando." O coração de Mateus quase saltou pela boca. Ele não esperava que Raimundo fosse tão direto. E, de fato, não tinha garantias de nada. Bravura ainda estava longe de se comparar a outros cavalos fortes e bem treinados. Entretanto, aquelas palavras desafiadoras acenderam uma centelha de coragem em seu peito. Sentiu raiva, medo, mas também uma imensa vontade de provar que dessa vez eles não seriam derrotados tão fácil. Raimundo partiu na caminhonete vistosa, gritando que se Mateus ousar se inscrever, vai se arrepender, deixando o garoto tomado por um turbilhão de receio e ansiedade. Mateus despertou antes mesmo de o sol dar sinais no horizonte. Passara a noite em claro, rolando na cama, remoendo as ameaças de Raimundo e a conversa difícil que tivera com o pai. Depois de lavar o rosto na pia do lado de fora, seguiu para o estábulo, onde encontrou Bravura parado, cabisbaixo, como se algo também o inquietasse. Ele se aproximou devagar, acariciando o focinho do cavalo. "Oi, amigão. Parece que não fui o único que teve dificuldade para dormir, né?" murmurou enquanto o cavalo soltava um sopro lento, balançando as orelhas. O estábulo estava estranhamente silencioso. Mateus notou que uma das tábuas laterais estava deslocada, como se alguém a tivesse empurrado para dentro. Aproximou-se, tocando a madeira solta, e sentiu o estômago embrulhar. "Quem fez isso?" sussurrou, olhando para os lados. Verificou todo o local em busca de algo fora do lugar. Num canto, onde costumava deixar as rédeas penduradas, percebeu que uma delas estava desaparecida. Procurou ao redor, pensando que podia ter guardado em outro lugar, mas não encontrou nada. A inquietação cresceu. Na noite anterior, tinha certeza de que deixara tudo organizado para o dia seguinte. Dona Marina apareceu carregando uma tigela de água morna para os curativos de Bravura. Viu o filho parado, segurando um pedaço de tábua quebrada, e franziu a testa. "O que houve aqui?" perguntou, pousando a tigela num banquinho improvisado. "Alguém deve ter entrado durante a noite", explicou Mateus, respirando fundo para controlar o nervosismo. "Levaram pelo menos uma das rédeas." A mãe olhou ao redor, o rosto ficando pálido. "Por quê? Para que roubar um item tão simples?" Ela mordeu os lábios, balançando a cabeça. "Você acha que tentaram machucar o Bravura?" Mateus deu de ombros, apertando o punho em volta da tábua. "Não sei, mas é muita coincidência depois daquela ameaça." Ela se aproximou do cavalo, conferindo se ele estava bem, e viu um leve arranhão no lombo, talvez causado por alguma tentativa de puxá-lo ou empurrá-lo. Nada muito grave, mas suficiente para mostrar que alguém se aproximara dele.
Um calafrio percorreu a espinha de Dona Marina. Precisamos tomar cuidado. Já não basta o que andam falando, agora isso? Murmurou, enquanto passava a mão pelo pelo áspero de Bravura. No meio da manhã, Mateus decidiu falar com seu Augusto a respeito do que acontecera. Encontrou o pai consertando um cano do lado de fora da casa, concentrado na tarefa e com a expressão carregada de preocupação. Pai, alguém entrou no estábulo ontem à noite. Quebrou uma tábua e sumiu com uma rédea. O garoto tentou manter um tom firme, mas era difícil não demonstrar o desconforto. Augusto parou o que fazia, largando a ferramenta no chão. Como assim? Quis saber, secando o suor da testa com o antebraço. Não sei quem foi. Só sei que não foi um acidente. Fizeram de propósito. Augusto franziu o senho, parecendo pensar em algo desagradável. Também ouvi barulhos de madrugada. Achei que fosse só o vento. Ele balançou a cabeça, chateado. Isso tá ficando sério demais. Você não entende que essa insistência na corrida tá trazendo confusão pra gente? Mateus sentiu a raiva acender. Pai, não são meus planos que trazem confusão. Tem gente nesse vilarejo que quer fazer a gente desistir. E eu não vou ceder por medo. Augusto pegou a ferramenta de novo, como se quisesse encerrar a conversa. Mas antes de retomar o concerto, murmurou. Você sabe o quanto já perdi por causa de cavalos. Não quero ver isso tudo se repetir. Mateus saiu dali com o peito apertado. Era como se um abismo o separasse do pai, que carregava um rancor envelhecido que impedia qualquer chance de diálogo. Ainda assim, sentia que precisava descobrir a fundo o que acontecera no passado, especialmente a história de Bravura e aquela cicatriz que parecia pertencer a um cavalo outrora considerado campeão. Sem saber a quem recorrer, procurou as fotos e recortes guardados no quarto de entulho, tentando cruzar mais informações. Releu manchetes velhas que mencionavam seu Augusto e um cavalo promissor que, após uma série de apostas mal-sucedidas, sumira do mapa. As semelhanças com a cicatriz de Bravura eram gritantes. Faltava apenas a prova definitiva de que se tratava do mesmo animal ou de um parente próximo. Um velho homem da vila, chamado Zé do Cartório, costumava guardar registros de compra e venda de animais para quem não tinha condições de ir até a cidade grande formalizar contratos. Mateus se perguntou se haveria algum registro envolvendo o pai e aquele tal cavalo de marca oval. Decidiu que, assim que pudesse, iria atrás dele para perguntar. Precisava de respostas claras. Enquanto isso, o treinamento de Bravura seguia de forma discreta. Mateus evitava mostrá-lo em público, temendo mais provocações e possíveis novas tentativas de sabotagem. Então, escolhia horários alternativos para exercitá-lo, quando menos gente andava pela propriedade ou pelos arredores. Caminhavam por pequenos trechos, depois tentavam um leve trote, sempre mantendo a atenção no ferimento cicatrizando. O cavalo, apesar de ainda mancar um pouco, demonstrava esforço para cumprir cada etapa. Bastava Mateus se aproximar com a corda e o incentivasse que ele seguia, mesmo respirando ofegante em alguns momentos. Havia determinação ali, e isso fortalecia a disposição do garoto. Certo fim de tarde, depois de uma dessas sessões de treino, Mateus voltou ao estábulo e percebeu pegadas recentes na lama, perto da lateral do cercado. Não eram do pai nem da mãe, tampouco dele próprio. Parecia uma bota grande, pesada. O coração disparou. Aproximou-se, ajoelhando para observar melhor. As marcas iam até a parede e, dali, sumiam. Alguém andou aqui de novo, concluiu, sentindo um arrepio frio percorrer a nuca. Correu para verificar se Bravura estava bem. Encontrou o cavalo inquieto, pisoteando o chão com nervosismo. Mateus tentou acalmá-lo com afagos, mas sentia a tensão do animal. O pai, que tinha acabado de passar por perto, surgiu querendo saber o motivo da correria. O que aconteceu agora? Pegadas estranhas. Acho que é a segunda vez que alguém entra sem permissão. Augusto olhou ao redor, contrariado. Desse jeito vamos ter que fechar tudo e vigiar. Ele suspirou. Não estou de acordo com essa loucura de corrida.
mas não vou deixar ninguém fazer mal ao bicho. Mateus se surpreendeu com a fala do pai. Notou um brilho de raiva nos olhos dele, não voltado ao cavalo ou ao filho, mas a quem quer que estivesse por trás dessas invasões. O sol se pôs, pintando o céu de tons alaranjados, e a tensão parecia pairar sobre a casa. Dona Marina, ao perceber o nervosismo de ambos, sugeriu que todos trancassem bem as portas e janelas naquela noite. Mateus concordou, sentindo no peito uma mistura de medo e firmeza. Não queria se esconder ou desistir de treinar bravura. Precisava encarar o que viesse. Tarde da noite, Mateus foi despertado por um estrondo seco. Sentou-se na cama, o coração aos pulos. Em poucos segundos, Dona Marina abriu a porta do quarto, assustada, dizendo que alguma coisa quebrara a vidraça da sala. Quando chegaram lá, encontraram cacos espalhados pelo chão. Uma pedra jazia ao lado de um pedaço de papel, preso por um barbante. Mateus se abaixou, recolhendo o bilhete amassado. Trazia escritas algumas palavras rabiscadas às pressas. Fique fora da corrida ou vai se arrepender. Ele sentiu as mãos tremerem, o olhar fixo na ameaça. Dona Marina tapou a boca com as mãos, apavorada, enquanto seu Augusto surgia, respirando pesado, tentando entender o que acabara de acontecer. Mateus apertou o papel entre os dedos, sem saber até onde aquela ameaça poderia chegar. Mateus e Dona Marina limparam os últimos cacos da vidraça quebrada na sala, ainda abalados pela ameaça encontrada junto à pedra. A mensagem dizia claramente que, se continuassem insistindo em colocar bravura na corrida, iriam se arrepender. Naquele momento, o silêncio na casa pesava mais que qualquer discussão. A respiração dos três, Mateus, Dona Marina e seu Augusto, parecia suspensa, como se aguardassem um próximo golpe. Depois de conferirem que não havia mais ninguém rondando o terreno, os pais de Mateus decidiram que era hora de reforçar a segurança. Dona Marina trancou portas e janelas que antes ficavam apenas encostadas, enquanto Augusto pegava algumas ferramentas para consertar o estrago da vidraça. O sol surgia no horizonte, mas a noite não fora de descanso para ninguém. Eu disse que essa teimosia não ia levar a lugar nenhum. Resmungou Augusto no meio do concerto improvisado, sem encarar diretamente Mateus. O garoto, sentado num canto, levantou a cabeça. Pai, não é a corrida que está causando isso. É quem quer nos ver desistir. Quem tem medo de a gente provar que bravura vale alguma coisa. Augusto não respondeu de imediato. Deu mais algumas marteladas na madeira que tapava o buraco, respirando fundo. Vou armar um esquema de vigília. Se tentarem quebrar outra coisa ou machucar nosso cavalo, vou pegar quem quer que seja no flagra. Na expressão do pai havia agora algo diferente. Mais do que raiva, havia uma centelha de determinação. Mateus notou isso e sentiu um fio de esperança. Apesar de todo o rancor, seu Augusto parecia disposto a proteger bravura daquela gente. Talvez fosse o primeiro passo para um entendimento entre pai e filho. A manhã passou numa neblina de tensão. Mateus foi ao estábulo, onde encontrou o cavalo em relativo sossego. Ainda assim, Bravura parecia inquieto quando ouvia qualquer barulho brusco. Parecia perceber que algo grave acontecera na noite anterior, absorvendo o clima de temor que pairava no ar. O menino falou com a mãe, que preparou ervas calmantes para misturar à ração, na tentativa de acalmar o animal. Lá fora, o sol subia rápido, e o calor se fazia presente. O vilarejo estava em polvorosa com a aproximação do prazo para as inscrições na corrida anual. O assunto dominava as conversas, e cada pessoa tinha um palpite sobre o provável vencedor. Raimundo era o nome que mais surgia, dono de um cavalo forte, bem treinado e acostumado a competir em outras localidades. Poucos ousavam mencionar Bravura. Os que falavam em geral faziam chacota. Porém, existiam também alguns olhares curiosos e discretos. Gente que se perguntava se aquele cavalo, marcado por um brasão misterioso e por um passado obscuro, poderia mesmo surpreender. Ainda mais agora, com tanta perseguição envolvida, algumas pessoas começavam a desconfiar que houvesse algo grande em jogo. No meio da tarde, Mateus decidiu sair em busca de um reforço extra na defesa de Bravura.
Foi até a oficina de um conhecido que trabalhava com ferro, pedindo que fizesse um cadeado novo e barras para fortalecer a porta do estábulo. O homem observou o garoto de cima a baixo, coçando a barba. Pelo jeito, vocês estão levando essa história de corrida a sério, disse, enquanto anotava as medidas num pedaço de papel velho. Espero que aguente o rojão, rapaz. A gente sabe como certas pessoas neste lugar podem ser cruéis. Mateus engoliu em seco, mas assentiu. Não podia demonstrar medo. Agradeceu pelo serviço e combinou de voltar outro dia para buscar o material. Na volta para casa, avistou de longe a caminhonete de Raimundo parada na porta da propriedade. Seu coração acelerou. Correu até lá e, antes de chegar, ouviu vozes alteradas. Seu Augusto discutia com Raimundo, que mantinha um sorriso de desprezo nos lábios. Dona Marina assistia à cena, tensa, sem se meter. Você acha que pode entrar aqui e ditar o que minha família faz ou deixa de fazer? Rugia Augusto, o punho cerrado. Raimundo deu de ombros, fingindo calma. Só tô dizendo que é melhor vocês não se meterem em assuntos que não entendem. Vai sobrar para todo mundo se insistirem nessa ideia maluca de levar aquele pangaré para a corrida. Mateus apertou os passos, temendo que a briga escalasse para algo físico. Augusto chegou a avançar um passo, mas se segurou, respirando fundo. Vá embora antes que eu perca a cabeça, gritou apontando o dedo para o adversário. Raimundo soltou uma risadinha e entrou na caminhonete, ligando o motor. Ao se afastar, lançou um último olhar de escárnio para Mateus, que o encarou de volta, sem piscar. Passado o desentendimento, seu Augusto ainda tremia de raiva. Se esse homem voltar aqui, vai encontrar o que não quer, avisou, olhando para o filho e para Dona Marina. Mateus estava tão surpreso quanto aliviado ao ver o pai defender a propriedade. Talvez ele não quisesse a corrida, mas definitivamente não permitiria que outro pisasse em sua casa sem consequências. Com os ânimos novamente em frangalhos, o tempo seguiu e chegou a hora de dar mais um passo para a inscrição na corrida. Faltavam poucos dias para fechar o prazo, e Dona Marina, firme em sua decisão, vendeu discretamente o único par de brincos de ouro que herdara da avó. Não renderia muito, mas somado às economias que guardavam para emergências, poderia ser o suficiente. Mateus, ao ver esse sacrifício, quase se sentiu culpado, mas a mãe garantiu que não havia problema. É nossa chance de sair dessa sombra, filho, de mostrar que podemos ser mais do que os fofoqueiros de plantão pensam, ela disse, entregando-lhe um pequeno embrulho de tecido com o dinheiro. Mateus guardou as notas com cuidado no bolso, o coração apertado de emoção e responsabilidade. Tinha que valer a pena. Naquela mesma noite, pouco antes de anoitecer, Mateus e o pai colocaram as barras de ferro na porta do estábulo. Fixaram o novo cadeado e, para completar, resolveram que fariam vigília em revezamento. O clima era tenso, mas também havia uma espécie de camaradagem inédita entre eles. Augusto explicou ao filho como usar uma velha espingarda de chumbinho, que mantinham apenas por precaução contra bichos no sítio. Mateus engoliu em seco ao tocar a arma, mas o pai não parecia disposto a recuar. Não é para sair atirando, advertiu Augusto. Só se alguém insistir em fazer mal a nós ou ao cavalo. Entendeu? Entendi, respondeu o garoto, sentindo o peso daquela situação. A madrugada veio silenciosa. Mateus fez o primeiro turno, sentado num banquinho na frente do estábulo, sentindo o vento noturno arrepiar-lhe a pele. Bravura, lá dentro, se mexia de vez em quando, soltando relinchos baixos, como se também não estivesse conseguindo descansar. Tudo seguia calmo, até que Augusto chamou o filho para trocar de lugar, pouco depois das 2 da manhã. Mateus se deitou na sala, mas não pegou no sono de imediato. Seus pensamentos corriam soltos, relembrando as ameaças, os sacrifícios feitos e a luta interna para continuar acreditando. No dia seguinte, embora exaustos, pai e filho constataram que nada ocorrera durante a noite. Nenhum sinal de invasores, nenhum barulho suspeito. Parecia, ao menos, que essa precaução surtira efeito. Passaram o dia ocupados. Mateus dava pequenos trotes com bravura em uma área atrás da casa, onde o terreno era firme
mas não tão exposto aos olhares de todos. Augusto arrumava cercas e vigiava o entorno. Dona Marina cozinhava e cuidava das finanças para levar o dinheiro da inscrição na data combinada. No entanto, ao entardecer, algo saiu dos eixos. Mateus terminava um breve exercício com bravura, quando o cavalo de repente pareceu cambalear. Primeiro, o animal apenas titubeou, como se tivesse perdido o equilíbrio. Em seguida, soltou um relincho estranho, baixo e ofegante, abaixando a cabeça de maneira brusca. O menino entrou em pânico, largando a corda para tentar sustentar o pescoço de bravura. "Calma, o que foi?" murmurou, apavorado. "Anda, amigão, fica firme." Bravura, porém, deu mais alguns passos trôpegos e caiu com as patas dobradas, o corpo tremendo. Mateus gritou por ajuda, a voz ecoando pelo quintal. Dona Marina saiu correndo de dentro de casa, enquanto Augusto, que estava ao lado do estábulo, largou as ferramentas e disparou até onde estava o cavalo. O cenário era desesperador. Bravura arfava com dificuldade, como se o ar não entrasse mais corretamente em seus pulmões. Um suor frio empapava o pelo dele. Dona Marina tentou limpar a boca do cavalo, achando que algo pudesse estar obstruindo, mas não encontrou nada. Augusto passou a mão pela crina, soltando um palavrão baixo, sem saber o que fazer. Mateus, ajoelhado ao lado do cavalo, tocava a ferida antiga, tentando ver se havia algum inchaço ou sinal de ataque. Nada ali explicava aquela crise repentina. "Ele estava bem até agora", Mateus repetia, a voz trêmula. "Pai, mãe, o que a gente faz?" Olhou para os dois, desesperado. Augusto não tinha respostas. Dona Marina gritava para alguém chamar Dr. Batista, o veterinário, mas ele morava longe e levaria tempo até chegar. Enquanto isso, o cavalo continuava caído, arquejando, as patas se mexendo de leve, como se tentasse fugir de uma dor interna. Mateus sentiu as lágrimas surgirem. Tantas lutas, tantas noites em claro, tanta esperança. Tudo parecia escorrer por entre os dedos. O peito dele doía ao ver Bravura naquele estado. Temia que tivesse sido algum tipo de envenenamento ou sabotagem, a mesma ameaça que pairava desde o princípio. Não havia sinal de ferimento novo, mas o cavalo demonstrava um mal-estar extremo. Ele sentiu as mãos frias e a voz presa na garganta. Ajoelhou-se junto ao pescoço de Bravura, falando baixinho. "Aguenta firme. A gente vai te ajudar, eu prometo." Quando o Dr. Batista chegaria? Seria tarde demais? Essas perguntas rodopiavam na mente do garoto enquanto o cavalo, ofegante, lançava-lhe um olhar de puro sofrimento. Naquele entardecer, Bravura desabou no chão do estábulo, respirando com tanta dificuldade que parecia envenenado, deixando Mateus apavorado e temendo não haver mais tempo para salvá-lo. Mateus ajoelhou-se ao lado de Bravura, tentando manter a calma enquanto o cavalo tremia no chão. A pelagem de Bravura estava úmida de suor, e ele soltava respirações rápidas e curtas, como se não conseguisse encher os pulmões de ar. Dona Marina segurava a cabeça do animal, fazendo leves carícias para acalmá-lo, enquanto seu Augusto, de senho franzido, gritava para que alguém fosse buscar o veterinário Dr. Batista. Aquele fim de tarde, que começara com um discreto otimismo, mergulhou de repente num pesadelo. Ele estava indo bem. Mateus repetia, a voz abafada. Tinha a sensação de que cada palavra saía carregada de um nó preso em sua garganta. O que aconteceu? Ninguém tinha uma resposta imediata. Ao redor, o vento soprava, sacudindo folhas e erguendo poeira no ar, como se quisesse agravar a atmosfera de desespero. Cada segundo era precioso, e Bravura gemia baixinho, mexendo as patas de forma descoordenada. Parecia tentar se levantar, mas lhe faltava força. Um dos vizinhos, atraído pela gritaria, correu para avisar Dr. Batista. Ele morava a certa distância, e aquilo agravava a sensação de impotência. Mateus passou a mão pelo focinho do cavalo, notando as narinas dilatadas e os olhos arregalados de agonia. A cabeça de Bravura repousava na perna de Dona Marina, que sussurrava orações e frases de conforto. "Acalma, vai ficar tudo bem.
Ela repetia, embora, pelo tremor na própria voz, não tivesse certeza de nada. Apoiando os joelhos na terra dura, Mateus procurava qualquer sinal de ferida, mas não encontrou perfurações nem cortes novos. Lembrou-se com angústia das ameaças que recebiam havia dias. O bilhete preso na pedra, a rédea sumida, as pegadas estranhas no estábulo. Seria possível que alguém tivesse envenenado o cavalo? A simples hipótese latejava em sua cabeça, enchendo-o de ódio e medo. Em meio à confusão, seu Augusto tentava manter a calma. Havia pego um balde com água fresca para oferecer ao animal, mas Bravura não conseguia beber. Augusto molhou um pano e aplicou cuidadosamente na região do pescoço e no flanco do cavalo, na esperança de baixar a febre que começava a surgir. O olhar dele carregava uma dor que Mateus não via há muito tempo. Parecia reviver algum fracasso do passado, mas agora havia uma diferença. Estava lutando junto ao filho, não mais contra ele. Pai, acha que... Mateus tentou falar, mas a voz sumiu. Não vamos pensar no pior agora. O doutor já deve estar a caminho, respondeu Augusto, num sussurro áspero. A luz do dia foi esmaecendo, e a noite chegou envolta em uma tensão quase palpável. Finalmente, Dr. Batista apareceu num velho cavalo de marcha, trazendo sua bolsa de instrumentos. Saltou e se aproximou rapidamente de Bravura, avaliando o estado do animal. Pediu que todos dessem espaço, embora Mateus e Dona Marina não conseguissem se afastar muito. O veterinário escutou a respiração do cavalo, apalpou o pescoço, examinou os olhos e as gengivas. Ele está muito fraco e desidratado, disse Batista, com um suspiro preocupado. Há sinais de alguma substância no organismo dele, mas não consigo ter certeza sem exames mais completos. Pode ser veneno ou toxina natural de alguma planta que tenha comido, mas... Ele balançou a cabeça, como se não quisesse concluir. Mateus sentiu o chão sumir sob seus pés. Por um instante, tudo o que fizera para salvar Bravura pareceu prestes a desmoronar. Tantas lutas, tantas noites em claro. Estava tudo por um fio. Com o auxílio de Dona Marina, o veterinário aplicou uma injeção para tentar combater possíveis venenos e recomendou que deixassem o cavalo deitado, porém aquecido e o mais confortável possível. Precisaria de cuidados intensivos nas próximas horas. A noite transcorreu num clima de vigília. Seu Augusto improvisou uma lamparina ao lado do estábulo e Mateus se revezava com a mãe no cuidado à Bravura, trocando panos úmidos e conferindo a respiração do animal. A qualquer movimento ou gemido, os dois se sobressaltavam, temendo uma piora repentina. Dr. Batista chegava a cochilar em pé por alguns minutos, mas logo voltava a checar o pulso de Bravura, atento a qualquer sinal de agravamento. As horas passaram lentas, e o céu estrelado dava lugar a uma tímida claridade. Quando o sol começou a pincelar de rosa as nuvens, Mateus percebeu que o corpo de Bravura não tremia tanto. O veterinário aproximou o ouvido do focinho do cavalo, notando que a respiração, embora irregular, estava mais estável que na noite anterior. Com um suspiro de alívio, indicou que o pior parecia ter passado. Mas é cedo para comemorar, alertou o Dr. Batista, observando a expressão de esperança que brotava no rosto de Mateus. O cavalo ainda está em condição delicada. Qualquer esforço brusco pode levá-lo a ter outra crise. Mateus engoliu em seco. Então quer dizer que ele não vai poder competir na corrida? Perguntou a voz embargada. O veterinário ajeitou o chapéu, lançando um olhar sério ao garoto. Ainda faltam alguns dias para essa prova, certo? Se cuidarem bem, pode ser que ele se recupere. Mas eu não arriscaria treino pesado. E se essa corrida tiver vistoria veterinária, há risco de desclassificação se ele não estiver em plenas condições. A palavra desclassificação caiu como uma pedra sobre os ombros de Mateus. Ele não queria colocar o sonho de Bravura em primeiro lugar em detrimento da saúde do animal, mas tinha plena certeza de que aquela prova era crucial para sua família. Precisava provar que Bravura não era apenas um pangalé ferido, e mais do que isso, sentia que era a chance de limpar o nome de seu Augusto na vila. Ainda assim, a ameaça de perder o cavalo definitivamente era muito mais assustadora.
Seu Augusto, que observara toda a cena com as mãos cerradas, se aproximou, ajudando Dona Marina a trocar um pano úmido sob a cabeça de Bravura. A voz dele soou mais branda do que o normal. Vamos fazer o que é melhor pro bicho, entendeu, Mateus? Se ele não puder correr, a gente tem que aceitar. O menino concordou, mesmo que seu coração doesse. Sentiu uma estranha união entre eles naquele instante. É, pai. Eu sei. A saúde dele vem primeiro. Ao longo do dia, Bravura dormiu a maior parte do tempo, acordando às vezes para lamber um pouco de água misturada com ervas. Dr. Batista instruiu como alimentar o cavalo em pequenas quantidades e de forma bem espaçada, para que não sobrecarregasse o estômago. A suspeita de envenenamento se tornava cada vez mais forte, apesar de não haver confirmação clara sobre quem teria feito aquilo ou por qual motivo específico. Mateus lembrava das ameaças diretas de Raimundo, da intrusão no estábulo e das pessoas que riam quando o viam treinar com bravura. Tudo apontava para a mesma conclusão. Alguém não queria que o cavalo se recuperasse a tempo de participar da corrida. A injustiça ardia como brasa no peito do garoto, que permanecia ao lado de Bravura, limpando a pelagem suada e sussurrando palavras de carinho. Você foi tão forte até agora. Por favor, fica bom. Só mais um pouquinho, repetia, esperando que o cavalo sentisse sua vontade. O sol da tarde esquentou o ar, mas Mateus mal notou. Seus olhos estavam fixos no pequeno movimento do flanco de Bravura, certificando-se de que continuava subindo e descendo no ritmo da respiração. Dona Marina trazia água fresca para o filho e passava a mão em seu ombro, como forma de apoio silencioso. Já Augusto circulava pelo sítio, atento a qualquer sinal de gente estranha, armado de determinação e de rancor contra quem ousasse ferir seu cavalo mais uma vez. Dr. Batista, enfim, se despediu, garantindo que voltaria no dia seguinte para avaliar o progresso. Deixou um aviso final. Se a febre voltar ou ele tiver outro colapso, podem me chamar de novo ou levem-no às pressas até a clínica na cidade. Mas tentem manter o cavalo quieto. Mateus concordou, agradecendo ao veterinário. Quando Batista se afastou, sentiu uma estranha sensação de vazio. Queria acreditar que tudo ficaria bem, mas não podia negar que Bravura ainda estava longe de ficar saudável. Na queda da noite, Mateus saiu para respirar um pouco de ar fresco, deixando Dona Marina cuidando de Bravura. Viu o pai sentado num banquinho do lado de fora, olhando o nada, um tanto abatido. Aproximou-se, sentindo um receio tímido de puxar assunto. Pai, obrigado por tudo. Começou num tom suave. Eu sei que você não queria mais se envolver com corridas, mas mesmo assim me ajudou a proteger o Bravura. Augusto deu de ombros, soltando um suspiro longo. Eu não posso deixar que façam isso com um animal de novo. Já cometi meus erros, e não vou repetir. Mateus tentou decifrar a expressão do pai no escuro, mas era difícil. Ainda assim, sentiu que havia sinceridade ali. Se ele melhorar mesmo, a gente pensa no que fazer, tá bom? Sugeriu o menino. O pai assentiu, sem dizer nada. Mais tarde, ao entrar de volta no estábulo, Mateus encontrou Bravura quieto, os olhos semicerrados. A mãe cochilava numa cadeira improvisada, exausta pelo dia tenso. O garoto se aproximou e afagou o pescoço do cavalo, sentindo os pelos úmidos. O cansaço também lhe pesava as pálpebras, mas não queria sair dali, com medo de que tudo desandasse de novo. Um misto de gratidão por Bravura ainda estar vivo e de angústia por não saber o que viria a seguir, tomou conta de seu peito. O cavalo abriu os olhos brevemente, e Mateus teve a impressão de enxergar um lampejo de confiança. Talvez fosse coisa da sua cabeça cansada, mas escolheu acreditar que aquele olhar dizia: eu vou tentar, assim como você. E com essa centelha de esperança, o menino repousou a testa no flanco de Bravura, disposto a enfrentar qualquer sacrifício para mantê-lo a salvo. Dr. Batista se despediu, deixando claro que se Bravura sofrer mais algum estresse, pode não sobreviver, e qualquer sinal de fraqueza nos próximos dias significaria uma provável desclassificação. Mateus despertou naquela manhã com os primeiros raios de sol entrando pela fresta da janela.
Ainda sentia o peso da noite agitada, em que Bravura quase sucumbira a uma misteriosa crise que todos suspeitavam ser fruto de envenenamento. Ao abrir a porta, o ar fresco lhe tocou o rosto, e ele caminhou direto para o estábulo, o coração apertado de preocupação. Enxergou Bravura deitado, mas respirando de forma um pouco mais tranquila que no dia anterior. Havia, ainda assim, uma tensão invisível no ar. Dona Marina apareceu logo atrás, trazendo um balde de água e algumas ervas prescritas por Dr. Batista. Seu Augusto, por sua vez, entrou em silêncio, acomodando-se perto do cavalo. Havia nas feições dele um cuidado que antes não se via, um misto de arrependimento, ternura e determinação. "Vamos trocar o pano úmido", sugeriu a mãe, aproximando-se de Mateus. O garoto assentiu, tocando com delicadeza o pescoço de Bravura. "Parece menos quente que ontem. Você também sente isso, mãe?" Ela concordou, esperançosa. "Sim, graças a Deus a febre baixou. Mas ele ainda está muito fraco." Com o passar das horas, o cavalo enfim tentou se levantar. Mateus e Augusto o ajudaram, posicionando as mãos embaixo do tronco de Bravura para dar suporte. O animal titubeou, quase caindo, mas conseguiu firmar-se por alguns instantes sobre as 4 patas. Era um progresso pequeno, mas animador para quem, na véspera, mal conseguia respirar. "Devagar, amigão", sussurrou Mateus, mantendo a mão aberta contra o flanco do cavalo, sentindo o tremor de esforço que percorreu toda a musculatura de Bravura. Passado esse breve momento de alegria, o cavalo pareceu exaurido e voltou a se deitar. Mateus arfou, aliviado por ver que, pelo menos, havia vontade de continuar tentando. Augusto, com as sobrancelhas franzidas, soltou um breve comentário. "Ele tem coragem. Sempre foi assim." E calou-se, como se tivesse revelado mais do que pretendia. Pouco depois, Dona Marina insistiu que Mateus comesse alguma coisa. O garoto fora dormir sem jantar, tão preocupado que mal sentira fome. Passando pela cozinha, avistou o cartaz da corrida anual que trouxera dias antes, estendido sobre a mesa ao lado das contas que se acumulavam. O prazo de inscrição estava a dias de encerrar, e uma pontada de medo atravessou seu peito. Será que ainda fazia sentido insistir em levar Bravura para a corrida? Ou seria melhor aceitar a desclassificação iminente e poupar o cavalo de mais risco? Enquanto mastigava um pedaço de pão quase sem gosto, ouviu passos se aproximando. Augusto surgiu, puxando uma cadeira e sentando-se de frente para o filho. "Eu sei que tá difícil, mas se o cavalo não tiver condições, nós não vamos forçar nada", disse o pai, sem rodeios. "Tentei por muito tempo negar, mas você tem a mesma teimosia que eu tinha quando era jovem. A diferença é que agora temos que proteger o animal de gente disposta a tudo." Mateus largou o pão e suspirou. "Nunca quis colocar a saúde dele em risco, pai. Só achei que se ele realmente melhorasse, a corrida seria nossa chance de mostrar que não somos um fracasso. Que Bravura não é um qualquer." Augusto não respondeu de imediato. Contemplou as paredes da cozinha, marcadas pelos anos, e finalmente tocou o cartaz da corrida. "Quando eu era mais novo, apostei e perdi tudo. Não estou dizendo que seja igual agora, mas não quero ver você repetir os mesmos erros." O garoto entendeu a hesitação do pai, mas sentia que a situação era diferente. Não se tratava de apostas destrambelhadas, mas de uma vitória moral, de mostrar ao vilarejo que não desistiriam tão fácil. O dia transcorreu em clima de incerteza. Mateus checou Bravura várias vezes, oferecendo pequenas quantidades de água misturada com ervas, sempre de olho nos sinais de tontura ou febre. À tarde, Dr. Batista voltou para ver como o cavalo evoluía. Encontrou-o ainda frágil, mas, surpreendentemente, sem recaídas graves. "Aconselho repouso quase total", avisou o veterinário, limpando o suor da testa. "Se quiserem que ele participe dessa corrida, não façam nada pesado. Nem corrida em círculo, nem trotes longos. Permitam que ele se recupere." Mateus assentiu. Embora apertasse o coração pensar em treinar de forma tão branda às vésperas de uma competição, não havia alternativa se quisesse conservar a saúde do cavalo. Dr. Batista completou.
Vou voltar de novo antes do dia da prova. Se ele continuar assim, pode até ser liberado para correr, mas é arriscado. Com o veterinário partindo, Mateus respirou fundo, misturando esperança e preocupação. Resolveu dar um passeio com bravura, bem devagar, pelo quintal. Nada que lembrasse treino, apenas alguns passos para o cavalo sentir o ar fresco e o corpo se mexer um pouco. Com a mãe e o pai por perto, foi guiando o animal pelos cantos menos acidentados, sob olhares curiosos de vizinhos que espiavam por cima das cercas. Alguns soltavam risadas baixas, outros lançavam olhares de pena. Raimundo passou de carro pela estrada empoeirada, dando uma breve desacelerada ao ver Mateus e Bravura. Ele baixou o vidro, ostentando um sorriso de desprezo. Ainda tá brincando de veterinário, moleque? Provocou, alto o suficiente para que Mateus ouvisse. O menino engoliu a raiva, mantendo a calma. Raimundo acelerou e se foi, deixando atrás de si uma nuvem de poeira e a sensação de que faria qualquer coisa para evitar que Bravura competisse. Já quase no fim da tarde, o sol pincelava tons alaranjados no céu. Mateus sentiu uma pontada de orgulho ao ver que Bravura, embora não pudesse caminhar muito, conseguia manter a cabeça erguida e as orelhas alertas. Um sinal de resistência que vinha se fortalecendo dia a dia, apesar do suposto envenenamento. Dona Marina trouxe um pano para limpar o suor do cavalo e cochichou ao filho. Se ele continuar reagindo bem assim, pode ser que, no dia da corrida, surpreenda muita gente. Mateus sorriu de canto. Tomara, mãe. Já passamos por tanta coisa. Não quero que isso seja em vão. O pai, que pouco falava, aproximou-se, ainda sem encarar os dois diretamente, e fez um gesto com a mão, pedindo para ver a pata traseira de Bravura. Com cuidado, Mateus levantou o casco, e Augusto examinou, lembrando-se de um velho truque de massagem para relaxar a musculatura, algo que aprendera na época em que treinava cavalos para corridas menores. Mateus observou os movimentos do pai com curiosidade, a forma como apertava em certos pontos, a pressão que fazia. Vai ajudar a não acumular tensão. Só não força muito, explicou Augusto baixando a perna do cavalo com cuidado. Mateus balançou a cabeça afirmativamente, com um brilho de admiração nos olhos. Aquilo era mais do que técnica, era cuidado genuíno. Talvez houvesse ainda mais semelhanças entre pai e filho do que ambos imaginavam. Anoitecia quando decidiram recolher Bravura ao estábulo. O cavalo, cansado, porém mais estável, bebia água sem tanta dificuldade. Mateus sentiu uma leve tranquilidade ao ver que não se repetia a crise da véspera. Ajustou a porta reforçada do estábulo, passou o cadeado e conferiu se estava tudo bem trancado. Ainda temia alguma investida traiçoeira durante a noite. Depois do jantar, Dona Marina insistiu para que Mateus fosse descansar um pouco, mas ele preferiu ficar mais tempo acordado, ajudando Augusto a trocar lâmpadas e verificar pontos escuros da propriedade. Deu quase meia-noite quando se sentou num banquinho próximo ao estábulo, a espingarda de chumbinho encostada numa parede, sentindo o ar noturno esfriar seus ossos. Por alguns minutos, um silêncio quase pacífico reinou. Só se ouvia o coachar de sapos ao longe e a suave aragem balançando as árvores. Foi então que, no fundo da estrada, algo quebrou o silêncio. Um ronco de motores invadiu a calmaria, avançando aos poucos, como se um grupo de carros ou motos se aproximasse. Mateus ficou em alerta, o coração acelerando, e chamou pelo pai. As luzes da casa estavam quase todas apagadas, mas via-se, à distância, faróis cortando a escuridão. Sentiu um arrepio percorrer-lhe a nuca. Seria mais uma ameaça de Raimundo e seus capangas, ou algum outro grupo interessado em impedir a corrida? Enquanto a noite caía, um ronco repentino de motores do lado de fora do estábulo sinalizava problemas. Alguém havia vindo para garantir que aquele cavalo jamais chegasse à linha de partida. Mateus segurou o ar quando ouviu o ronco dos motores ecoar na estrada de terra. Estava sentado num banquinho próximo ao estábulo, a espingarda de chumbinho encostada na parede, e sentiu o coração disparar ao ver, ao longe, luzes oscilantes que se aproximavam em meio à escuridão.
Chamou pelo pai, que rapidamente apareceu na porta de casa, ajeitando o cinto e correndo em direção ao barulho. Dona Marina veio logo atrás, aflita, porém decidida a proteger o que fosse necessário. Não demorou para que 2 caminhonetes, seguidas por uma moto, parassem diante da propriedade, lançando fachos de farol sobre o quintal. Dos veículos desceram alguns homens, entre eles Raimundo, reconhecível pelo jeito altivo e pelo olhar cruel. Mateus sentiu um nó na garganta. A simples presença dele evocava memórias amargas de ameaças, mas ao mesmo tempo acendia a determinação de não recuar. "Vim conversar", gritou Raimundo, a voz carregada de sarcasmo. "Afinal, não tem por que continuarmos essa disputa sem sentido, não é?" Seu Augusto se colocou na frente da família, encarando o fazendeiro. "O que quer aqui a essa hora, Raimundo?" O outro deu um passo à frente, parando bem na área iluminada pelos faróis. "Só confirmar se vocês ainda pretendem levar aquele cavalo doente para a corrida. Achei que, depois do susto, fossem tomar juízo." Mateus, que se mantinha a alguns passos atrás do pai, apertou os punhos. A menção a cavalo doente deixava claro que Raimundo sabia sobre a quase tragédia dos dias anteriores. Provavelmente era ele, ou alguém a mando dele, o responsável por tudo. Seu Augusto deu um passo adiante com a raiva tremendo em seus ombros. "Já basta de ameaças. Saia daqui antes que eu perca a paciência." Os homens ao redor de Raimundo se entreolharam, como se aguardassem um sinal para agir, mas Raimundo levantou a mão, pedindo calma. "Então é assim? Vai insistir em ser humilhado?" Ele esticou o pescoço procurando enxergar o estábulo. "Quer mesmo passar vexame naquele hipódromo?" Mateus sentiu a raiva borbulhar. Estava cansado do tom de deboche, das ameaças veladas e da insegurança rondando a família. Não é humilhação cuidar de um cavalo, acreditar na recuperação dele e querer competir limpo. Humilhação é ter medo de perder, retrucou a voz firme, embora as pernas tremessem por dentro. A frase provocou um riso frio em Raimundo, mas ele não partiu para cima do garoto. Apenas bufou, sacudiu a cabeça e acenou para os comparsas retornarem aos veículos. Enquanto entrava na caminhonete, lançou um último olhar cheio de desprezo. "Se é assim que querem, não poderei dizer que não avisei. Nos vemos na pista", declarou antes de dar partida, levantando poeira que engoliu o quintal. Mateus, Dona Marina e Augusto permaneceram imóveis até as luzes sumirem na curva. Então Augusto soltou o ar preso nos pulmões, e a tensão do momento se dissipou um pouco. A mãe abraçou Mateus pelos ombros e os 3 caminharam até a casa. Aquela visita não deixava dúvida. Se conseguissem chegar à corrida, não seria sem obstáculos. Nos dias seguintes, Bravura continuou apresentando melhoras cautelosas. Continuava frágil, mas a febre não voltara, e o cavalo conseguia dar passos sem cair. Dr. Batista apareceu para a última avaliação antes do grande dia, e após examinar o animal, suspirou com um misto de surpresa e preocupação. "Ele está estável, mas longe da condição ideal. Vou liberar se insistirem, mas é por conta e risco de vocês. Qualquer esforço excessivo pode causar uma recaída." Mateus olhou para o pai. Augusto franziu o senho, mas não disse nada de imediato. Queria proteger o cavalo acima de tudo, mas também notava o desejo de Mateus de ir adiante. Ao final, Dona Marina interveio. "Vamos cuidar para que Bravura não seja submetido a nada que o machuque. Se no dia da corrida ele não se sentir bem, desistimos na hora", afirmou, trocando um olhar de cumplicidade com o filho. Mateus assentiu, com o coração aos pulos. Era uma espécie de autorização para seguirem em frente, embora nenhum deles estivesse 100% seguro. Mesmo assim, o prazo para inscrições chegara ao último dia, e Dona Marina já havia feito o sacrifício de vender sua joia de família para pagar a taxa. Não queriam que tudo fosse em vão. Chegado o dia da corrida, a família acordou antes do sol. O céu ainda estava escuro quando Mateus se certificou de que Bravura estava bem alimentado e descansado. Com todo cuidado, ajudou o cavalo a subir na pequena carroça que usariam para o transporte. Amarraram as laterais com panos macios,
tentando não forçar a perna traseira do animal. O silêncio da madrugada era cortado apenas pelo rangido das rodas de madeira e pelos suspiros nervosos de Mateus. Ao chegarem ao hipódromo, a claridade da manhã já se instalara, revelando o grande movimento de cavalos, treinadores e curiosos, todos alvoroçados pela competição. De longe ouviam-se locutores anunciando a ordem das provas e chamando os competidores. O coração de Mateus disparou ao ver o amplo espaço da pista e as arquibancadas lotadas de gente, mais do que imaginara. Alguns reconheciam a família e cochichavam, apontando para o cavalo magro que descia com esforço da carroça. Eles ainda vieram. Que vergonha! Alguém zombou. Esse cavalo vai desmaiar antes de chegar na largada. Outro comentou rindo. Mesmo com as provocações, Mateus manteve a cabeça erguida, concentrado em bravura, que soltava pequenos relinchos, sentindo a agitação do local. O cavalo estava nervoso, mas ainda de pé. Em meio ao barulho e às vozes, Dona Marina e Augusto trocavam olhares tensos, mas apoiavam o filho, ajudando-o a conduzir bravura para o pré-paddock. Ali, um fiscal vistoriava os animais antes da corrida. Quando chegou a vez deles, o homem examinou cada pata, o estado físico geral do cavalo e fez anotações numa prancheta. Está um pouco abaixo do ideal, mas não identifico sinais claros de lesão ou doença. Vocês podem alinhar para a corrida, desde que assumam responsabilidade, declarou sem muita cerimônia. Mateus quase pulou de emoção, embora soubesse do perigo. Mesmo assim, sentir o cheiro de eucalipto no ar, misturado à terra molhada da pista, reacendeu uma velha chama. A chance de provar que, apesar de tudo, ainda havia coragem e força naquele cavalo. Enquanto se dirigia à área de preparação, encontrou Raimundo ajeitando o arreio de seu cavalo puro sangue, um animal majestoso, de olhar altivo e musculatura evidente. Ele olhou de soslaio para Mateus e bravura, esboçando um sorriso irônico. Vejo que insistiram na loucura. Fazer o quê? Comentou com escárnio. Mateus ignorou a provocação, tentando manter a tranquilidade. Seu pai se aproximou, pousando a mão em seu ombro. Lembre-se, se notar qualquer sinal de exaustão extrema, sai da pista. Bravura não pode pagar o preço dos nossos erros. Eu sei, pai, concordou o garoto, a voz serena, mas decidida. Minutos depois, soou a chamada para os competidores. Mateus posicionou Bravura no local indicado, percebendo o contraste gritante. Cavalos enormes, sadios, com pelagem reluzente, ladeando o frágil animal que, há pouco, quase perdera a vida. As apostas se faziam em torno dos favoritos, em especial o cavalo de Raimundo. Alguns gargalhavam baixo ao ver Mateus, sem uniforme sofisticado, apenas com roupas gastas e expressão de adolescente concentrado. O sinal de largada veio como um estalido, e os portões se abriram. Imediatamente os outros cavalos dispararam, erguendo nuvens de areia e arrancando gritos da multidão. Mateus sentiu Bravura hesitar, talvez assustado pelo estouro inicial, mas inclinou o corpo para a frente, murmurando: "Vamos!", num tom firme e carinhoso. Com as rédeas leves, incentivou um trote, depois um galope tímido. A cada impulso, lembrava do que Dr. Batista dissera: não forçar demais. No meio da reta, Bravura cambaleou por um segundo e o coração de Mateus gelou, temendo que fosse cair. Mas, com um esforço admirável, o cavalo recuperou o ritmo. Não tinham a velocidade dos adversários, mas avançavam, surpreendendo alguns espectadores que começavam a perceber a garra do animal. Lá na frente, Raimundo liderava com folga, rindo quando espiava por cima do ombro e via o menino lutando para manter o cavalo de pé. E então, algo inesperado aconteceu. Em plena curva, o cavalo de Raimundo escorregou numa poça deixada pela rega da pista, quase se desequilibrando. Raimundo tentou recuperar o controle, mas o movimento brusco fez com que outros competidores se desalinhassem. Foi um momento caótico. Mateus, concentrado em cuidar de Bravura, virou levemente as rédeas, escapando por fora e desviando do tumulto. O público prendeu a respiração, sem acreditar que o suposto cavalo fraco passava incólume pelo acidente.
Bravura, sentindo a brecha, ganhou fôlego e impulsionou as patas, deixando transparecer uma energia que Mateus não via desde que o encontrara machucado. Não era a velocidade máxima de um puro sangue, mas era o suficiente para ultrapassar dois adversários que se desencontraram na curva. A plateia, antes descrente, começou a gritar numa mistura de espanto e empolgação. Na reta final, havia cavalo mais rápido que Bravura, mas a entrega de Mateus fez o público vibrar. Afinal, quem esperava ver aquele animal cambaleante lutar para cruzar a linha de chegada? O som do galope acompanhava as batidas frenéticas do coração do garoto, e a imagem de Dona Marina e seu Augusto na arquibancada, de pé, com as mãos juntas em oração e apreensão, o encheu de coragem para não desistir. Quando enfim cortaram a linha de chegada, Mateus nem sabia dizer em que posição haviam terminado. Tudo o que sentia era o calor do corpo de Bravura sob si, a respiração ofegante do cavalo e a comoção no hipódromo. Gente que xingava, gente que aplaudia, gente que mal acreditava no que via. Provavelmente não haviam vencido, mas tinham feito algo extraordinário, superado o envenenamento, a falta de treino e as apostas contra. Provaram que não estavam ali para servir de piada. Seu Augusto correu para o filho, puxando-o em um abraço e, com a voz embargada, deixou escapar lágrimas silenciosas. Dona Marina beijou a testa de Mateus, ofegante de tanto gritar. Em meio ao turbilhão de emoções, Bravura relinchou, como que anunciando que ainda estava ali, vivo, firme, apesar de tudo. A organização logo anunciou os resultados. Não foram os primeiros, mas conquistaram uma colocação inesperadamente boa, arrancando aplausos de quem antes duvidava da capacidade daquele pangalé esquálido. Raimundo, com cara de poucos amigos, não teve escolha senão acatar o desfecho. Mateus percebeu que, embora não tivessem ganho o troféu, haviam conquistado algo maior que a vitória: o respeito da maioria ali presente e a própria redenção. Era a primeira vez, em muito tempo, que seu Augusto sorria de verdade ao falar de cavalos. E, abraçados em família, perceberam que esse era só o começo de uma nova fase. Não haveria mais a sombra do passado pairando sobre cada passo. Contra todas as previsões, Mateus e Bravura, exaustos mas plenos de orgulho, cruzaram a linha de chegada, provando para todos que fracasso e vitória dependem da coragem de continuar tentando.